especialmente do ouvido interno. E podemos fazer isso com uma tomografia. Ela nos revela que os edmontossauros adultos provavelmente não eram lá animais muito ágeis. Provavelmente não eram muito velozes. Não eram animais muito rápidos. Então é evidente que não eram tão obstinados quanto os saurópodes de pescoço longo. Quando os paleontólogos fazem tomografias dos crânios de dinossauros, eles conseguem uma imagem bem clara do formato do cérebro. E comparando o seu tamanho àquele do cérebro dos animais modernos, conseguem descobrir qual parte do cérebro é dedicada a determinado sentido. Então, se a região olfativa do cérebro é maior, isso revela aos cientistas que o olfato daquele animal era mais desenvolvido do que um animal com uma parte menor do cérebro dedicada àquele mesmo sentido. Então a tomografia é um exemplo de como os especialistas conseguem nos dar uma ideia de como eram a visão e a audição de um dinossauro e até mesmo a velocidade e agilidade. Mas quanto mais partes do esqueleto eram desenterradas, mais o mistério aumentava. A maior parte do esqueleto está faltando. A única parte do corpo que restou foi a cauda. E, surpreendentemente, a cauda tinha 7 metros. E o que aconteceu ao resto desse dinossauro? Ele foi atacado e parcialmente comido? Depois, outra descoberta. A cauda estava coberta por pele fossilizada, que foi mumificada. A descoberta de pele fossilizada não é inédita, mas é incrivelmente rara. Eu já tive a oportunidade de estudar um bico de pato grande, apelidado de TC, cujo pescoço e algumas partes do corpo estavam cobertos de pele fossilizada. Ainda não entendemos bem o processo que faz algumas peles de dinossauro ficarem mumificadas, mas o lado bom é que isso permite estudar a textura da pele de um dinossauro. Não dá para determinar qual era sua cor original, mas pelo menos podemos ver sua espessura e textura. A descoberta de uma cauda de dinossauro bico de pato coberta de pele não tinha precedentes. Mas não era nada comparado ao que encontraram depois. Um segundo animal. E provas forenses de uma carnificina entre dinossauros, que aconteceu há mais de 65 milhões de anos. Foi uma descoberta inédita da ciência moderna. A cauda de um herbívoro gigante havia sido descoberta. E, surpreendentemente, sua pele mumificada havia sobrevivido. Pesquisadores que estudavam a pele notaram uma outra coisa. Marcas de mordida nos ossos, feitas por um predador. Quando olhei as marcas de dentes na pele da cauda desse dinossauro, a minha primeira reação foi, puxa vida, ele foi mordido. Mas aí, olhando mais de perto, eu vi que as marcas de dentes eram relativamente pequenas e também bem poucas. Seja o que for que fez as marcas, não era lá muito grande e com certeza não era muito potente. E, de repente, acharam mais uma pista. Ao peneirar a terra entre os ossos e em volta deles, eles encontraram vários dentes pequenos e serrilhados, que revelariam a identidade do dinossauro que comeu o bico de pato. Os dentes pertenciam a um predador letal, um dromeossauro, da família dos raptores. Os raptores ou dromeossauros eram geralmente animais pequenos, tinham o cérebro grande e olhos grandes. Uma de suas características era uma garra grande no pé que parece um abridor de lata. E é uma garra bem afiada que ele tinha de manter erguida porque era muito recurvada e pontiaguda.
Esses dinossaurinhos eram super agressivos e foram feitos para ter velocidade e maneabilidade. E literalmente estavam armados até os dentes. Embora fossem bem pequenos, um só seria páreo para um homem adulto. Então um bando seria um inferno para a maioria dos herbívoros com quem dividiam o território. Comparados à maioria dos dinossauros que caçavam, esses raptores eram bem pequenos. Eles tinham entre 90 centímetros e 1,20 m nos quadris, 1,80 m de comprimento e pesavam menos de 45 quilos. Já que eram menores, esses dinossauros tinham de ser cautelosos na hora de pegar presas maiores. Já que eles tinham um esqueleto delicado, de certo modo, esses animais tinham que ser bem cuidadosos. Isso significa que eles precisavam ter uma boa dose de agilidade para poder usar suas armas, mas ao mesmo tempo se proteger também. E o interessante é que agora, com a nova tecnologia da tomografia, podemos olhar dentro do crânio deles para procurar evidências dessa agilidade. E nós a encontramos. Analisando o ouvido interno, encontramos canais longos e bem delicados que sugerem que esses animais eram relativamente rápidos, tinham boa coordenação mão-olho e que, em termos gerais, eles eram animais bem ágeis. Quando esses predadores queriam atacar, contavam com 2 armas para derrubar suas vítimas. A primeira eram os dentes. O dromeossauro era um dos dinossauros mais vorazes da época. Ele tinha uma fileira de dentes muito afiada, que eram tão afiados quanto lâminas. E seu modo de ação era mais ou menos como cortador de biscoitos, por assim dizer. Os dentes recurvados os ajudavam a cortar a carne. Então, na hora que mordiam, os dentes deles já cortavam. E os dentes têm esse serrilhado na frente e atrás que rasgam as fibras dos músculos. E como são recurvos, quando puxam a cabeça para trás, os dentes cravam na carne e ajudam a arrancar um bom pedaço. Então, isso os ajuda a pegar a carne com mais eficácia. Dentes afiados, serrilhados e recurvos, capazes de causar muitos estragos. Mas a arma mais potente de seu arsenal eram as garras. Eu acho que os raptores dependiam muito das suas mãos e pés para matar. Por exemplo, perceba que nos raptores as garras são muito maiores do que os dentes. E isso por si só já é muito revelador, mas no caso do Tiranossauro Rex, os dentes desse dinossauro são tão grandes ou maiores do que as garras. Então ocorre uma inversão aí, e isso nos diz que os tiranossauros usavam a boca para matar e que os dromeossauros usavam as mãos e os pés mais do que usavam a boca. Para compensar seu tamanho, é provável que os raptores caçassem em bando. Isso permitiria que pegassem presas bem maiores. Caçar em bando tem uma função muito importante quando você é menor do que as suas presas. Por que passar o dia perseguindo insetos e pequenos roedores quando pode pegar uma coisa muito maior? Vemos esse comportamento em muitos predadores modernos, como leões, lobos, hienas e até em crocodilos. Analisando o crânio do dromeossauro, encontramos um cerebelo maior. E será que esse cerebelo maior permitia que caçasse em bando? Não podemos afirmar isso. Contudo, podemos sugerir que eles tinham capacidade cognitiva para lidar com situações complexas e o potencial para solucionar problemas. Comparados a outros dinossauros predadores, eles tinham a vantagem de ter uma maior capacidade cerebral que poderia potencialmente permitir que isso fosse possível. Os raptores até eram capazes de se comunicar verbalmente um com o outro, como as aves modernas. Ao olhar as marcas de mordida na cauda do Edmontossauro, notei que não eram muito profundas e que eram relativamente pequenas. Para mim, isso sugere que seja o que for que mordeu, esse dinossauro não tinha força no maxilar, nem os dentes longos necessários para perfurar o seu couro. E em seguida, a descoberta dos dentes de raptores nas proximidades confirmou tudo. Eu acredito que o candidato mais provável a ter deixado aquelas pequenas marcas de mordida na cauda foi um dromeossauro.
Mas havia outras evidências para provar que os raptores caçavam os dinossauros bico de pato? Mais restos de dinossauros encontrados em outro sítio na Dakota do Sul provariam que sim. Até existe um sítio onde encontramos ossos de dromeossauro e de edmontossauro. É a pedreira Ruth Mason, que possui um leito de ossos com várias centenas de ossadas de edmontossauro, onde de vez em quando encontramos 1 ou 2 ossos de dromeossauro também. Então, além de ser contemporâneos, é evidente que esses dromeossauros estavam se alimentando desses edmontossauros. Mas por que só os dentes de um raptor foram encontrados perto da cauda? Quando os dinossauros predadores como os dromeossauros se alimentam, às vezes podem quebrar um ou alguns dentes. De fato, os dentes deles foram projetados para cair e serem substituídos pelo dente que está crescendo embaixo dele. É um bom jeito de garantir que sempre tenham dentes afiados. A não ser que o dromeossauro seja morto enquanto está fazendo uma refeição, a única evidência que encontramos da presença deles lá são esses dentes que caíram. Mas a incógnita permanecia. Um bando de raptores estaria disposto ou seria capaz de enfrentar um dinossauro 10 vezes maior do que eles? Será que um dromeossauro perseguiria um edmontossauro? Um dromeossauro sozinho, nunca. Seria suicídio para esse dinossauro, ele seria esmagado. Mas e se acontecesse de um bando de dromeossauros atacar as laterais de um edmontossauro? Ele não tem nenhuma blindagem, não tem nenhuma proteção nas laterais. Os dromeossauros podiam fazer isso. E quando o edmontossauro começasse a ficar fraco, ele cairia, e aí os dromeossauros poderiam atacar seu ponto mais fraco, a garganta. Depois que conseguissem expor e atacar a garganta dele, podiam mordê-lo, estraçalhá-lo, e aquele bico de pato não teria mais nenhuma chance mesmo. Munido de garras mortíferas, uma boca cheia de dentes afiados, e atacando em grupo, a ciência começou a imaginar uma batalha entre um herbívoro imenso e um bando de raptores. Mas os pesquisadores estavam para fazer outra descoberta. Evidências de um terceiro dinossauro. Ele era o rei do mundo pré-histórico. E mudaria tudo o que os especialistas achavam que tinha acontecido aqui. Nos desertos de Dakota do Sul, evidências revelaram a cena de um ataque de um bando de raptores e um gigantesco dinossauro bico de pato. Mas uma nova descoberta indicaria que esses raptores não comiam sozinhos. Pesquisadores continuaram a estudar os restos e notaram que a cauda tinha um segundo conjunto de mordidas. Mas não eram de raptores. Pasmo, é a única palavra que pode descrever o que senti quando vi aquela segunda marca de mordida na cauda. E não eram marcas finas e rasas. Elas foram feitas por dentes grandes, redondos e fortes. E só havia um dinossauro no fim do Cretáceo que tinha os dentes e os músculos para deixar essas marcas. Era o Tiranossauro Rex. T-Rex. O predador definitivo. Ele era o animal mais poderoso e mais apavorante que já existiu na face da Terra. Todo e cada animal que vivia no território dele deve ter passado a vida com medo de dar de cara com essa coisa. Podemos dizer que era o dinossauro predador definitivo. Não existe nenhum animal na atualidade que tenha a força do Tiranossauro Rex. O que seria comparável com o poder dele? Um canhão Howitzer, talvez? Esse animal era tão forte que não havia absolutamente nada. Nada que podia escapar dele se estivesse determinado a comê-lo. O T-Rex reinou no planeta cerca de